Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a Bíblia em Atos capítulo 16. Em nome de Jesus, Atos 16, nós leremos a palavra do Senhor. Continuo muito grata ao Senhor por estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de ministrar a palavra. Continuo carecendo das orações dos irmãos, amém? Eu sempre costumo pedir oração. Vocês oram assim, ó. Vou dar uma dica. Senhor, usa essa criatura. Não deixa ela falar lorota. E as mulheres orem assim: Senhor, usa essa criatura. Não deixa ela queimar nosso filme. E também peço orações para que Deus conceda que vocês não se enjoem de mim, porque vocês já perceberam que eu vou falar mais que a boca aqui até terça-feira, né, gente? Então eu estou orando para que vocês não se enjoem de mim, e também estou orando para que o pastor goste de mim, porque eu quero voltar. Amém? Então, amém, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 16, o versículo 25 e 26. A palavra de Deus diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões. Eu vou sublinhar a expressão que está naquela tradução lá, ó. E logo se abriram todas as portas. E logo se abriram todas as portas. Pode tomar assento em nome de Jesus? Eu quero falar essa noite. A palavra que trago essa noite é uma palavra contextualizada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Neste contexto aqui, Atos 16, nesse momento, texto muito conhecido já também, muito pregado. Acredito que esse episódio aqui, do terremoto na prisão, quando Paulo e Silas foram sobrenaturalmente, soberanamente livrados, libertos daquela prisão, não é novidade para ninguém. Todos aqui conhecem essa passagem? Tem alguém que não conhece? Então, é um texto bem conhecido. Então é um texto que nos insere dentro do contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A cidade de Filipos, que é o lugar, é o local onde esses eventos acontecem, ela foi a cidade que se tornou o portal de entrada do evangelho para o continente europeu. Até esse momento, o evangelho não havia sido introduzido no Ocidente. Não havia sido introduzido no continente europeu. E Filipos é a primeira cidade ocidental ou do continente europeu que recebe a pregação do evangelho, a semente do evangelho. Eu vou pregar essa noite sobre 3 portas que Deus abriu nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E continua Deus também abrindo estas portas para nós, e para nossas igrejas, e para os nossos ministérios, e para o nosso tempo. Amém? Antes de eu falar das 3 portas especificamente, porque eu sublinhei a expressão, e logo todas as portas se abriram, porque eu não vou falar apenas das portas do cativeiro, não vou falar apenas das portas da prisão, amém? Mas vou falar no sentido mais amplo, mais contextualizado, das portas que o Senhor abriu nessa viagem missionária. Essa viagem missionária, a título de introdução, e eu acho muito importante que nós comecemos pelo começo, amém? Ó, para você ver que profundo, começar pelo começo. Atos capítulo 16, ou melhor, o finalzinho do capítulo 15, nós vamos encontrar um registro de que havia uma intenção, havia um interesse, havia um projeto para esta viagem. E o que eles haviam estabelecido como projeto missionário, como intenção para essa viagem,
eram passar pelas igrejas, você pode conferir isso, no finalzinho aí do capítulo 15, a partir do versículo 36, esta era a intenção da viagem, voltar às igrejas, passar pelas igrejas da Ásia, que já haviam sido fundadas, para fortalecerem a fé dos irmãos. O projeto missionário de Paulo para aquela segunda viagem missionária, a princípio, era um projeto de consolidação de frentes e de igrejas que já haviam sido plantadas, de frentes evangelísticas, e fortalecer a fé dos irmãos. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 16, e no versículo 6, nós vamos encontrar a seguinte verdade: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O projeto foi barrado. A intenção era visitar as igrejas da Ásia, fortalecer a fé dos irmãos. Esse era o projeto missionário de Paulo. Quando a viagem começa com essa finalidade. Mas para surpresa de Paulo, ele recebe uma travada do Senhor. Ele recebe um não. E esse não que ele recebe é do próprio Espírito Santo. Eu queria que você prestasse muita atenção. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eu encontro um texto em que a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu, o apóstolo Paulo, de pregar a palavra. Não parece um paradoxo? O Espírito Santo, aparentemente, só trabalha no sentido de nos impulsionar para cumprir o ID, para levar a palavra, para anunciar o Evangelho. Mas aqui o que acontece é que ele está impedindo. Quem está impedindo não são homens. Quem está impedindo não é algum tipo de perseguição. O que está impedindo não é nenhum tipo de bloqueio humano ou terreno. O próprio Espírito Santo está impedindo. Receberam o primeiro não. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E agora? Uai, Espírito Santo, vocês já repararam que eu sou mineira, né? Nesse momento você perguntaria: uai, Espírito Santo, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, Espírito Santo? Levou um não, agora o segundo não. E deixa eu te perguntar, você já recebeu um não de Deus na sua vida, na sua trajetória, na sua história? Quem aqui já recebeu um não de Deus? Você todo empolgado, talvez com um projeto muito caro, muito precioso ao seu coração, com uma intenção até muito espiritual, e de repente o Espírito Santo, o Senhor, não aprova, não confirma e te diz um não. Quem já recebeu um não de Deus sabe que receber um não de Deus dói. E receber 2 nãos consecutivos dói mais ainda. A minha vida com Deus começou com um grande não. Eu aceitei a Jesus 3 horas da tarde, no meio da rua, tive o meu encontro com Jesus, 3 horas da tarde, a igreja fechada. O Espírito Santo, ele fez algo muito sobrenatural. Não vou detalhar aqui o meu testemunho de conversão. Eu só sei que faltava 1 mês para eu casar com um fazendeiro lá de Rondônia. A casa pronta, os móveis dentro da casa, até meus livros já estavam lá dentro da casa. Um projeto de vida, um projeto de futuro já estabelecido. Eu achava que tudo na minha vida já estava engrenado e que aquela direção era definitiva. 3 horas da tarde, Jesus me arranca do mundo com um braço forte, com poder. E Ele disse que tinha um chamado para a minha vida, que eu levaria a sua palavra. E quando eu saí daquele momento do encontro com Jesus, eu saí com meu coração clamando por almas e clamando por viver o reino de Deus e a vontade de Deus. Já não era mais a mesma pessoa, era uma nova criatura, as coisas velhas tinham se passado, tudo tinha se feito novo, meus interesses, minha visão, minha sensibilidade, meus pensamentos, tudo em mim transformado. Aí eu fui dizer para o meu ex-noivo: aí, deixa eu te falar um negócio, Deus tem
uns paranauê aí comigo. Deus tem uns mistérios aí, uns mantos comigo aí, que diz aí que eu vou... Eu nem sabia o que era ser missionário, só sei que ele falou que eu vou ser um missionário. Aí eu disse, olha, você pode até ser, mas eu não aceito, vou ficar aqui com meus boi. Tá lá com os bois. O primeiro não que eu recebi foi um não para a minha vida pessoal, sentimental. Eu poderia ter continuado, não poderia? Você acha que Deus obriga? Deus não me obrigou, agora Deus me revelou que tinha um plano maior, um pensamento mais alto, um projeto mais glorioso para a minha vida. Mas seja qual for o não que você receba, o não de Deus dói. Ocorre que Paulo, o que aconteceu com ele, ia para a Ásia, o Senhor bloqueia e o Senhor recalcula a rota, que nem aquela mulherzinha do GPS. Recalculando a rota, Deus muda o itinerário e diz, você não vai. E ele teve uma visão de um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que o Senhor o estava redirecionando para a Macedônia, que o Senhor estava o redirecionando para o ocidente. E assim ele chega à cidade de Filipos. Tem muito irmão aqui precisando de um GPS, guiado pelo Senhor. Você precisa ser guiado pelo Senhor, não só por projetos, interesses ou causas. O que eu vou aprender aqui, a título de introdução? Quando você quer viver o reino de Deus, se você quer viver vontade de Deus, não basta você ter um projeto espiritual. Não basta ter uma excelente, boa, nobre intenção. O reino de Deus não se faz de boas intenções. O reino de Deus não se faz de lindos e grandiosos projetos. Esses projetos podem até ser espirituais. Mas acontece que muito mais do que ser espiritual, precisa você saber se está na direção de Deus. Por isso o Espírito Santo está impedindo algo que é espiritual. Não era pecado. Era pecado pregar? Era errado pregar? Deus não está te perguntando se é certo ou errado o que você está querendo fazer apenas. Se é só espiritual ou carnal. A grande pergunta é, o que você está fazendo? É uma agenda humana que você segue ou é uma agenda soberana? Porque se você quiser viver o meu reino, não se trata mais de uma agenda humana. Você precisa viver uma agenda soberana. Deixa Deus recalcular a sua rota. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. Portanto, se o Espírito Santo estiver recalculando a rota, siga a direção que Ele vai te dar esta noite, porque nesta direção há propósitos maiores do Senhor para você. Nós não vivemos uma agenda humana, nós vivemos uma agenda soberana. E viver uma agenda soberana implicará muitas vezes receber um não bem doído para algo que nos é caro, precioso, talvez predileto. Mas o Senhor vai dizer não. Aqui não é Assembleia de Deus, aqui é Assembleia de Deus. Como se o Senhor está dizendo, não estou nem aí para o que você quer, porque você gosta, porque eu penso, porque eu acho, porque eu vejo, porque eu sinto. O Senhor está dizendo, não estou nem aí. Aqui o que vale é a minha soberana direção. Essa obra tem um Deus no trono. Essa igreja tem dono. Tem muita gente que esquece que a igreja tem dono. A sua vida tem dono. O dono dela é o Senhor, Ele está no trono, Ele não está deslocado do seu trono. É Ele que governa, é Ele que comanda, é Ele que direciona. Aleluia! E porque Ele te direciona, você está aqui nessa noite. Aleluia! Sabe o que mais isso aqui me ensina? Me ensina um princípio bíblico muito pouco compreendido pelos irmãos. Muito pouco compreendido pela minha geração. Vou falar mais especificamente da minha geração. Nem tudo que é certo é santo. Nem tudo que é errado é pecado. Ih, ai, ai, arrumei confusão agora. Embaralhei sua mente? Nem tudo que é certo era certo. Consolidar igrejas. Era certo edificar os irmãos novos convertidos. Era certo
visitar as igrejas da Ásia. Mas nem por isso era santo. Porque era um certo, baseado numa intenção que não estava debaixo da direção de Deus. Nem tudo que é certo é santo, nem tudo que é errado é pecado. Por exemplo, furar o sinal vermelho é errado, gente? É, não é? Mas se for meia-noite, você sozinho na rua, num lugar perigoso, e você furar o sinal vermelho por questão de segurança, é pecado? Não é pecado. Deu para entender mais ou menos? Escrever borracha com X também não é pecado. Mas não é certo. É errado. O que eu quero dizer? Eu quero colocar aqui um princípio de obediência. Obediência é isto aqui. Você só vive em obediência quando você transcende do nível daquela oposição que nós fazemos sempre entre, ou será que é pecado ou não é pecado? Meus irmãos, obedecer é muito mais do que não pecar. A igreja mais medíocre é aquela que os crentes estão muito preocupados. Qual será o mínimo necessário que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? Isso é uma igreja medíocre, infantil. Para não dizer carnal. A igreja verdadeiramente espiritual não é aquela que está preocupada, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? É aquela que está dizendo assim, todos os dias o crente amanhece e pergunta, o que o Senhor quer de mim hoje? Como eu posso te obedecer hoje, te agradar hoje, te adorar hoje, te servir hoje? O que o Senhor quer especificamente de mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero andar na tua boa, perfeita e agradável vontade. Obedecer é mais do que não pecar. Por quê? Pecado não se relativiza. Pecado é pecado aqui, é pecado no Japão, que é outra cultura, é pecado nos Estados Unidos. Pecado é pecado para o adulto, é pecado para a criança. Pecado é pecado para o índio, é pecado para o chinês. Pecado não se relativiza. Pecado é universal. O que é pecado para um é pecado para outro. Agora, obediência não se relativiza, mas se personaliza. Obediência é isso aqui que Paulo está vivendo. É algo que Deus requereu dele, exigiu dele. Obediência passa por algo que envolve o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus, porque tem coisas que Deus só vai pedir para você, vai revelar para você, vai determinar para você e não para mim. Desobedecer é quando você faz o que Deus não te mandou fazer. E é quando você não faz o que Deus te mandou fazer. E tem muita gente desobediente dentro das igrejas. Não está em pecado, mas está em desobediência. Ele acha que porque parou de fumar, de roubar, de matar, de prostituir, de fumar droga, está ótimo. Não, não está ótimo não. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Obedecer é algo muito profundo, meus irmãos. Será que nós entendemos o que é obediência? Porque às vezes Deus vai te pedir algo que exige um nível de sacrifício, de renúncia, de devoção, de consagração, de quebrantamento tão grande e não tem nada a ver com pecado. No ano de 2008, Deus disse para mim assim, ó, filha, você não vai mais vender DVD até segunda ordem. De 2008 até hoje, já passaram-se quantos anos, gente? 9? Eu sou péssima de matemática, eu sou de humanas. É pecado vender DVD? E deixa eu te falar, eu vendia DVD que nem água. Saía com 100 na bolsa, voltava com a bolsa vazia e o bolso mais gordinho. Ajudava meu marido, ajudava a gente a comprar umas misturas, entendeu? Vocês não sabem esse negócio de mistura, isso é coisa de pobre, mas lá em casa tem esse negócio de mistura, né? Vocês não sabem o que é isso não, comprar as misturas. Se eu estivesse vendendo DVD aqui hoje, seria pecado? É pecado, irmão? Eu estaria em pecado ou em desobediência? Desobediência.
Está vendo que passa muito pelo nosso relacionamento pessoal com Deus? O que Deus tem requerido de você, meu irmão? Que posição Deus te quer? O que Deus tem te mandado fazer e quem sabe você ainda não fez, ou não fazer e você ainda continua fazendo? E eu nem estou falando do que envolve a tua salvação, eu estou falando daquilo que vai planificar a sua vida com Deus, que vai te fazer um instrumento de valor, um instrumento de poder para essa geração, que vai fazer o nome de Jesus glorificado na sua vida, que vai trazer bênção para a sua família. Desobedecer em certas áreas pode até não te levar para o inferno, mas vai trazer o inferno aqui para a sua vida. Porque a desobediência é sinônimo de maldição, é sinônimo de prejuízo. Obedecer, irmão, é algo muito profundo. Certa vez, eu falei com um amigo que tem um grande ministério, um grande músico. Ele arrumou uma amizade lá. Só para vocês entenderem, eu vou ilustrar um pouco mais esse princípio da obediência. Cheguei para o meu amigo e falei: criatura, que eu chamo todo mundo de criatura. Criatura, Deus está falando que é para você afastar desse moço aí. Isso daí tem Exu aí. Tem um Exu aí. Aí ele disse: não, capaz que Deus vai fazer isso. Porque eu estou ajudando ele na fé. Porque Deus jamais pediria, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia diz assado, e eu tenho que ajudar, porque se eu afastar ele vai para o mundo. Eu falei: se ele for para o mundo, que vá. Deus usa outro para resgatar, ou Deus usa outro para discipular, mas Deus mandou te dizer que é para você se afastar dessa amizade. Aí ele fez o quê? Citou o versículo. Espiritualizou a desobediência. É muito mais fácil espiritualizar a desobediência do que obedecer. Desobediente é especialista em citar versículo. Não se engane. O desobediente tem um versículo na ponta da língua para cada momento que ele quer desobedecer. Um princípio do reino ou uma direção de Deus. Desobedeceu. Espiritualizou a desobediência. Não deu 3 meses, caíram em pecado. A amizade virou sacanagem. Um grande ministério manchado. Erotizaram a amizade, caído em pecado. 2 moços. O que levou até chegar a esse ponto? Começa pela desobediência. Obedecer a algo muito profundo. Passa por algo que envolve a sua intimidade com Deus. No ano de 2014, Deus me pediu para passar 3 meses dentro da casa da minha sogra, cuidando do meu sogro que estava doente, ajudando eles. Cancelei todas as agendas. Eu era obrigada? Não, nós estávamos em Guaratuba ajudando lá no trabalho. O Senhor nos direcionou a voltar para Curitiba, para aquele período, para aquele propósito. Às vezes quando você está obedecendo profundamente, as pessoas nem entendem. Peguei minha agenda, quase zerei minha agenda, mas fique sabendo de uma coisa: vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena ser guiado pelo Senhor. Depois daqueles 3 meses ali de renúncia, de cuidado, vivendo a palavra, porque a palavra diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. E eu conheço a palavra. Pegar a palavra é fácil, meu irmão, difícil é viver a palavra. Aí o Senhor disse: agora eu quero ver você praticar esse princípio. E foi uma situação bastante extrema. Mas vale a pena obedecer ao Senhor. Paulo, nesse momento, é provado na sua obediência. Havia uma direção, uma intenção primária. Havia um projeto. Mas o Senhor disse: não será o teu projeto, vai ser para outra direção, vai ser para outro lugar. E assim Deus invocou a obra missionária para o Ocidente. Até hoje o Ocidente é abençoado. O Ocidente é o lugar mais iluminado ainda no mundo pelo Evangelho, por causa dessa soberana decisão do Senhor de fazer com que Paulo e sua comitiva fossem para a cidade de Filipos.
Chegando na cidade de Filipos, o que aconteceu? Açoitados, foram parar no calabouço, né? Nós já conhecemos essa história, no cárcere interior. E esse momento também é um momento que gera alguma crise em nós, porque você pensa assim: uai, Senhor, o que está acontecendo? Eles te obedeceram, Senhor, e agora foram presos. Viver a vontade de Deus nem sempre se traduzirá em facilidades. Eles estavam ali porque queriam? Não, eles estavam ali obedecendo à soberana vontade do Senhor. Mesmo assim, não foram poupados dos açoites, não foram poupados da prisão, não foram poupados do sofrimento. Não pense você que viver a vontade de Deus se traduzirá em comodidade ou facilidade. O Senhor não oferece um caminho fácil, mas Ele te garante o destino vitorioso. O Senhor está dizendo: o que eu te prometi, meu filho, não é o mais fácil, o que eu te prometo é o melhor. Muitas vezes eu também me encontrei nesse conflito. Meu Deus, eu tenho procurado te obedecer, viver a tua vontade, Senhor, e o pau está quebrando para cima de nós. Ajuda nós, tem misericórdia, Jesus. Meu Deus do céu, está difícil. E nesses momentos o Senhor me lembra assim: eu nunca te falei que seria fácil, eu te prometi o melhor. Ei, irmão, ô irmã, Deus tem o melhor para você, o melhor para a sua família, o melhor para a sua história. Mas não confunda o melhor com o mais fácil. Se você quiser o melhor, não escolha o mais fácil, porque se você escolher o mais fácil, você vai perder o melhor. Está ouvindo, irmão? Isso vale para aquela Vaquiane, por exemplo. Isso vale para a Bruxiane também. Está facinho para você, não está? Mas o Senhor está dizendo: não é o meu melhor. Isso vale para... Tem solteiro aqui, gente? Levanta a mão aí quem está solteiro. Fica ligado, viu? Fica ligado. Aquele, às vezes, ai meu Deus, é um boy unção. Ai, Senhor, aquele boy magia. Aí Deus está falando: é um Exu caveira, 7 catatumba. Larga aquilo. Nem sempre o mais fácil, ou quase nunca, dificilmente, para falar a verdade. Para ser mais sincero, é impossível o mais fácil ser o melhor, porque o melhor nunca será o mais fácil. Mas vale a pena pagar o preço dentro da vontade de Deus e pela vontade de Deus. Depois desse episódio aqui, do terremoto, o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 16? Deus abriu, a primeira porta que Deus abriu nessa viagem missionária de Paulo, a porta da salvação. Na cidade de Filipos não teve só açoite, sangue, não teve só lágrimas e sofrimento, não. Na cidade de Filipos, Deus abriu as portas da salvação e salvou Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, asiática. Deus salvou uma jovem escravizada por demônios e homens. A jovem pitonisa que tinha espírito de adivinhação, e com uma voz de autoridade, o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito de engano, de adivinhação, e o Senhor salvou aquela vida das garras do engano e de Satanás. Mas o Senhor também salvou o carcereiro. Quando acontece o terremoto, os presos todos soltos, ele sabia que seria punido por Roma com a sua própria vida. Ele então tenta tirar a sua vida, e Paulo brada para ele: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E ele disse: o que eu faço para me salvar? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vejo Deus salvando 3 vidas de 3 nacionalidades, uma asiática, uma grega e outro romano. Eu vejo Deus salvando uma mulher da alta classe social, que a vendedora de púrpura. Púrpura era um dos produtos mais luxuosos daquele tempo. Deus salva uma mulher da classe A, do topo da pirâmide. Deus salva a jovem que era lá da base da pirâmide socioeconômica, porque ela era escrava. E ela era considerada nem uma pessoa, ela era considerada um produto. Deus salva também um funcionário público, porque o carcereiro era um funcionário público. Ele era funcionário de Roma, do César, representando aqui uma classe média. Eu vejo Deus salvando pessoas aqui de 3 religiões. Lídia, a Bíblia diz que era temente ao Senhor. No versículo 14 do capítulo 16 diz que ela temia a Deus, mas não conhecia o Evangelho.
Ela representa as pessoas boas, mas quando ela ouve o evangelho, ela entende que o céu não será povoado por pessoas boas, o céu será povoado por novas criaturas, e que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Ela representa as pessoas religiosas, mas que não conhecem a salvação nem o evangelho, apenas uma religião, porque todas as religiões do mundo são esforços humanos tentando chegar até Deus, mas o evangelho é o Deus que veio aqui buscar e salvar o perdido. Aleluia! O Senhor salva aquela menina, representa aqueles que são escravizados, a escrava. Quantos você conhece escravizados por demônios, por satanismo, por espíritos? Mas quando Deus abre a porta da salvação, Ele liberta, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que Ele liberta. Vidas escravizadas por Satanás, que já perderam o seu sentido, talvez já perderam até a sua mente, a sua razão. Olha a situação dessa moça tomada por demônios. Mas quando Deus abre a porta da salvação, cativeiros diabólicos são quebrados. Há libertação para os cativos de Satanás. Quem sabe você tem alguém na sua família assim, aprisionado por demônios. Mas quando Deus abre a porta da salvação, Ele liberta. Aos 15 anos eu já fazia pacto com o demônio. Eu sei o que é ser escravizada por demônios. Porque eu estou aqui? Porque o Senhor nos libertou para sermos de fato livres. Não há cadeias, não há grilhões, não há demônio que possa impedir. Aleluia! Quando eu fui discipulada, eu dei muito trabalho para as minhas discipuladoras. 1 ano e meio foi as irmãs só arrancando capeta de mim. Quando eu achava que tinha saído tudo, aparecia mais um. Durante 40 dias o inferno tentou me matar todos os dias, durante 40 dias. Tive embates com demônios. Tem pessoas que não conhecem desse mundo espiritual, dê glória a Deus por isso, mas eu vi um lado muito... Vivi um lado muito terrível, tenebroso. Mas onde chega o evangelho, chega a libertação para o religioso, chega a libertação para o endemoniado, o escravizado, o perturbado, o opresso por Satanás. Mas a palavra de Deus também chega até aquele carcereiro, e ele representa o tipo de pessoa que só aceita Jesus na hora do extremo. Tem que acontecer um abalo sísmico, tem que acontecer um terremoto. Por que Deus permitiu Paulo ir para a prisão e Silas? Porque tinha uma alma lá e uma família para ser salva. Porque ele representa o tipo de pessoa que só abre o coração para o evangelho na hora do extremo. Tem que acontecer um terremoto. Deixa eu te falar, meu irmão, se tem na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, no seu círculo de convivência, alguém que precise de um terremoto para conhecer Jesus, não se preocupe, esse terremoto vai acontecer e Jesus vai salvar aquela vida se encontrará com o Senhor, se renderá ao Senhor, e assim o Senhor abre a porta da salvação. Aqui aconteceu, nesse caso aqui da salvação do carcereiro, na situação do terremoto, aconteceu pelo menos 3 milagres. O primeiro milagre que eu vejo acontecer aqui, quando acontece esse terremoto, gente, foi um milagre físico. Vocês já viram notícia de terremoto na televisão, gente? Vocês já viram? Não é o terremoto que mata os outros, não. O que mata é os trem que a gente constrói e cai na nossa cabeça. Viram o Japão como foi devastado? Olha o poder de devastação, de destruição que tem um terremoto. E Paulo e Silas estavam lá no cárcere inferior, lá no calabouço. Acontece um terremoto, ninguém sai relepado, ninguém sai machucado, ninguém quebra uma unha, um milagre físico. Não tenha medo, Deus sabe trabalhar. Se o terremoto vem de Deus, só não tema. Só Deus é capaz de fazer um terremoto e todo mundo sai intacto, todo mundo sai vivo. E naquele tempo, irmão, a construção da prisão não era alvenaria não, meu filho. Eram blocos de pedra. Era outro tipo de engenharia, de arquitetura.
Só Deus pode fazer isso. O Senhor está dizendo, não tenha medo, eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sei alcançar. Eu tenho uma amiga, gente, tem uns crentes que são engraçados, né? Eu tenho uma amiga, tem gente que tem medo do agir de Deus. Eu tenho uma amiga que a gente estava cantando na igreja lá, teve uma música aí que fez muito sucesso, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, vocês conhecem essa música, né? Aí estamos lá cantando, aí ela me cutuca, não canta não. Por que eu não posso cantar, criatura? Aí ela diz assim, você está doida? Você já parou para pensar o que é esse negócio de mexe com a minha estrutura? Se Deus mexer com a estrutura, você vai se arrepender de ter cantado isso, porque esse negócio de Deus mexer com a estrutura da gente dói demais. Isso virou uma prova. Eu falei, criatura, larga de ser incrédulo, você não tem medo de cantar um hino. Aí isso eu não canto. Outro dia estávamos em outro culto, aí começou os irmãos a cantar, quebra minha vida e me faça de novo. Quem lembra? Eu quero... lá vou eu cantar, porque eu não canto nada, eu só dublo, né? Quem está do meu lado, eu vou mexendo com a boca. Aí ela, não canta isso não, você está doida? Vai que Deus te quebra mesmo. Aí você vai vir aqui falar para mim chorando que Deus está te quebrando. Eu não canto, isso eu não canto. Meu irmão, tem gente que tem medo até de cantar. Eu disse para ela, se for Deus pode me quebrar, se for Deus pode abalar a estrutura, porque eu vejo meu Deus fazendo um terremoto, e quando Ele opera um terremoto e vem dele é para salvação, não é para destruição. Ele sabe trabalhar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia, Ele sabe trabalhar, não fica com medo não, hein? O que você tem que falar? Se Deus estiver trabalhando, você tem que falar, taca-lhe pau, Jeová. Vai que é sua, Tafarel. Fala para o Senhor, pode fazer, Senhor. O que precisar ser feito, pode fazer. Mas que a tua salvação entre na minha casa, na minha família, porque dos meus eles não irão para o inferno. Segundo milagre, o milagre moral. Gente, ali só tinha preso. Agora eu vou te perguntar. Condenados por Roma, muitos deles sentenciados à morte. Se você é um bandidão, uma bandidona, está presa, sabe que vai morrer, cai todas as paredes, cai em todos os grilhões, você ia ficar lá? Eu acho que você só ia publicar no Facebook assim, hashtag partiu. Não ia, como assim que preso? Paulo olha e diz assim, estamos todos aqui. Paulo e Silas eram crentes, mas e os outros? Deus colocou temor nos corações. Deus não é Deus de confusão. Deus queria salvar vidas. Deus não estava criando problema ali com o Estado, com Roma, não. Deus não estava passando a mão na cabeça de bandido. Então ficou todo mundo. Agora você pensa, que milagre é esse? Deus sabe colocar temor em corações até que não conhece. Milagre espiritual, porque através desse terremoto, o carcereiro e a sua casa receberam Jesus como Salvador e foram batizados. Há um louvor muito antigo que diz assim, a porta da salvação hoje ainda aberta está. Ele continua salvando, Ele tem poder para salvar. Aleluia, está vendo cada cadeira vazia aqui? Não está vazia, está reservada para alguém que você ama. Para alguém que você ora. Eu não vejo lugares vazios, eu vejo lugares reservados. Deus vai transformar em vasos de honra. Aleluia. Quando o Evangelho chega numa vida, o Senhor já está interessado na sua família. Por isso que Ele te alcançou. De 10 referências que a Bíblia faz a batismo no Novo Testamento, 6 vezes as referências são sobre casas inteiras batizadas. De 10 batismos que são citados aqui, no contexto do Novo Testamento, 6 vezes foram casas inteiras batizadas. Você está recebendo o que Deus está te falando aqui essa noite? Você está entendendo o que o Espírito Santo está te falando aqui nesta noite? Ele abriu a porta da salvação.
Aleluia. Não tem coração duro, não. Não tem cativeiro que ele não quebre, não. Não tem religiosidade que o Espírito Santo não possa ir lá e convencer, e trabalhar, e revelar o Evangelho, revelar Jesus naquele coração. Não tem filho, não tem droga, não tem para o tráfico, não tem para a imoralidade. Jesus é Salvador. Aleluia. Aleluia. Ele abriu a porta da salvação. Por isso estamos aqui. Segunda porta que Deus abre, a porta da provisão. Por que Deus permite nessa cidade tanto rebuliço, né? Tanta situação, tanta experiência. Acontece que ali nasceu uma igreja. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, ele já estava na prisão em Roma quando escreveu essa carta. Ela é denominada a carta da alegria. Mais de 16 vezes Paulo escreve: alegrai-vos, 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 alegrai-vos no Senhor. Esta igreja de Filipos foi a igreja que mais se associou com o ministério de Paulo, no sentido de dar manutenção ao seu ministério. Eles enviaram oferta para Paulo em Tessalônica. Eles sustentaram, sim, a igreja de Filipos, a igreja que nasceu ali. Que nasceu ali em meio a lágrimas, sangue, abalos, sofrimento. Essa igreja que nasceu ali sustentou Paulo 1 ano e meio na cidade de Corinto. Quando Paulo está preso lá em Roma, abre aí em Filipenses 4, a partir do 14. 10 anos depois que essa igreja é inaugurada, 10 anos depois daqueles acontecimentos de Atos 16, olha o que Paulo diz: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas 2, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. 10 anos depois, esta igreja que não era a mais rica, quando Paulo lá ensinava aos coríntios sobre ofertas, sobre a graça de ofertar, de contribuir, sobre a liberalidade, ele disse que as igrejas da Macedônia eram as mais pobres e rogavam o privilégio de contribuir. Igreja liberal, sacrificial, e que deu suporte financeiro para o ministério de Paulo. Que porta foi essa que Deus abriu em Filipos? A segunda porta que eu destaco, a porta da provisão. Porque se Deus dá uma direção, Ele também dá provisão. Se Deus te direciona num negócio, se Deus te direciona num estudo, se Deus te direciona num projeto, se Deus está te direcionando para esse casamento, Ele é o Deus da provisão. Se você tem um projeto e está na direção de Deus, quem sabe está engavetado, mas diz o Senhor, pode tirar da gaveta porque eu vou mandar recursos. Não vai faltar providência. E eu acho tão lindo o Evangelho, que esse moço está na prisão, recebe a visita de Epafrodito, 10 anos depois levando donativos, levando ofertas a Paulo. E o homem que está na prisão libera uma palavra para a igreja: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu não entendo gente que tem medo de falar de dinheiro, de recurso, de colheita, de oferta, de dízimo. Paulo está na prisão e está dizendo: o meu Deus pode, o meu Deus faz, o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Ele que precisava e dependia de oferta, está liberando uma palavra de bênção, uma promessa de prosperidade para a igreja do Senhor. Uma prosperidade bíblica, uma prosperidade cristocêntrica, uma prosperidade genuína,
verdadeira. O meu Deus suprirá. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas essa palavra é para a sua vida, porque o nosso Deus abre a porta da provisão. Como missionária, eu sei do que eu estou falando. Ele sustenta, Ele cuida, Ele faz, Ele surpreende, amém? Terceira porta que Deus abriu, a porta da continuação. Só para rimar vou colocar continuação, poderia colocar continuidade. Vou colocar continuação, por quê? Porque quando Satanás, ou seja, os homens, prendem Paulo, vai para a prisão, está lá no cárcere. Quem sabe o inimigo pensou, né? Ah lá, daqui não passa essa obra, daqui não passa essa missão, daqui não passa essa pregação, daqui não passa esses missionários. Quem sabe o inimigo, né, pensou, aqui vai ser o ponto final, acabou para eles, vai parar por aqui, não vai à frente. Mas o Senhor que abriu aquelas portas da prisão, todas as portas se abriram, também abriu a porta da continuação, e eles foram para Tessalônica, onde eles disseram, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Eles foram até Atenas, onde Paulo pregou o memorável sermão ao Deus desconhecido. Ele chegou até Filipos, ele chegou até Corinto, ele chegou até Éfeso, ele passou e concluiu mais de 1 ano e meio, trabalhando na segunda viagem missionária. Essa viagem se completou, o nome do Senhor foi glorificado, porque esse Deus é o Deus de Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo. Se Deus direcionou, Deus provê, Deus garante, Deus sustenta. E esse Deus que sustenta também está dizendo, eu não sou Deus só de começos. O homem especialista em começar e não concluir, não finalizar. O nosso Deus, Ele é Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que vai impedir o Senhor de concluir a obra que Ele mesmo iniciou. Aleluia. Porque o nome do Senhor não é envergonhado. Os planos do Senhor não podem ser impedidos. Fica de pé comigo em nome de Jesus. A obra não vai parar. Os planos do Senhor prosseguirão, se completarão. Eu não sei qual é o tipo de obstáculo, de impedimento que está à sua frente. Eu não sei qual é o tipo de barreira que está à sua frente e parece assim, meu Deus, estacionei aqui, não tem mais como transpor esse limite. Não tem mais como avançar, Senhor, eu acho que cheguei ao limite. Diz o Senhor, essa barreira vai cair. Não há quem possa limitar aquilo que é de Deus, porque o que é de Deus é pleno, é completo. Quem sabe uma cilada, um laço? Quem sabe uma enfermidade tentando te limitar, tentando te barrar? Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, para o seu coração. Ei, meu filho, não tem diabetes, não tem AVC, não tem derrame que vai impedir eu de completar a obra na sua vida. Não serão enfermidades, não serão calamidades, não serão acidentes essa noite, o Senhor, porque Ele tem continuidade para a sua vida. Ele quer completar projetos e planos em sua vida, quer completar obras em sua vida, milagres e vitórias na sua vida. Ele já entra com livramentos, porque não tem acidentes nem incidentes que vão interromper
o projeto de Deus contigo para esse tempo, para este povo, para esta cidade, seja ministerial, seja espiritual, seja profissional. Se Deus é quem tem estabelecido, se Deus é quem prometeu, se esta obra veio do coração de Deus, não temas, porque não vai parar. O Senhor vai completar a vitória. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Porventura essa noite, tem alguém aqui conosco que precisa se reconciliar com o Salvador, que precisa dessa tão grande salvação. O escritor aos Hebreus disse: como escaparemos nós se negligenciarmos a essa tão grande salvação? E esta noite é noite de salvação para você também. Se tem alguém aqui essa noite e não tem certeza dessa salvação, não tem alegria dessa salvação na sua alma, você pode receber hoje a certeza da vida eterna. A alegria da salvação é o que o Senhor tem para você nessa noite. Tem alguém essa noite que quer render seu coração a Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar aos caminhos do Senhor, a sua aliança com Deus, ao seu relacionamento com Deus? Tem alguém? Se não tem, vamos orar em nome de Jesus, concluindo essa palavra, e nós vamos cear, celebrando a presença desse maravilhoso Senhor. Feche os seus olhos, aleluia. Contemple as portas abertas de Deus para a sua vida, aleluia. Esse Deus que abre portas de salvação, abre portas de provisão, abre portas de continuação, de completude para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o teu chamado. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Meu Deus, eu creio na tua palavra, ela é a verdade. Confirma esses milagres na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Pai querido, que toda barreira, que todo obstáculo caia por terra, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa, nem que seja com um terremoto, se for preciso, fazer cumprir todo o teu querer, toda a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, na vida destas famílias, meu Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos alinhar com o teu coração, com o teu propósito, com o teu projeto, que nós possamos viver, Senhor, o teu reino aqui na terra, em obediência irrestrita, em obediência incondicional ao Senhor. Que esses corações sejam corações de servos, que esses corações sejam corações obedientes à tua voz, obedientes à tua direção, obedientes a teu Espírito Santo, seja diante do não, seja diante do sim, seja diante da dor, seja diante das alegrias, seja diante das provações, seja diante dos calabouços, seja diante das glórias também, e dos grandes milagres que o Senhor tem a realizar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ó Senhor, que os nossos corações te obedeçam, que haja um sim no nosso coração à tua vontade, que haja um sim no nosso coração à revelação do teu Espírito Santo para nós. Nos conduza em obediência, nos conduza em triunfo por Cristo Jesus. Assim oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.